marido, uma roupa confortável. Minha querida, veja bem. O que eu não entendo é como você vai pra igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma blusinha em cima. Mas o decote não continua não? Você vai fechar aqui? Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir pra igreja, de ir pro culto, nada. Porque a regra é clara, minha gente. Pra ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Graça e paz. Bem-vindo a mais um vídeo. Depois desse vídeo que nós acabamos de assistir sobre um episódio de um famoso programa de TV, a gente começa a repensar os nossos valores. Se as pessoas externas que não frequentam as congregações, que não frequentam os templos religiosos, têm plena consciência de como se portar, de como se vestir para ir a um culto, por que é que nós, que estamos dentro das igrejas, precisamos entrar nesse debate e discutir sobre isso? Já vimos inúmeros vídeos de pessoas reagindo a essa situação, descrevendo que a gente tem roupas para ir a um casamento, que a gente tem roupas para ir a um cartório, que temos roupa para entrar em alguns lugares, roupas adequadas para cada local que a gente está indo. Mas hoje a gente está vivendo dias tão difíceis em questão de formação de opinião. Porque não existem mais regras. As regras não estão mais em supremacia. O que está em supremacia é o seu conforto. Como você se sente? Se você se sente bem, se você se sente confortável, vá da melhor maneira que você achar aos locais. Se em um cartório, se em um fórum, você for barrada ao entrar, você pode procurar os seus direitos porque você se sentiu coagida, você se sentiu envergonhada. Hoje, ao entrar em um restaurante, estava escrito, por gentileza, não entrar sem camisa. Precisa você descrever que no ambiente, que é um restaurante, que terão famílias, não é um ambiente em beira de praia, em litoral, que irão entrar famílias, pais e mães com seus filhos, não é permitido entrar sem camisa. Então, se um homem quiser almoçar naquele local, ele precisa estar devidamente arrumado e adequado para a alimentação naquele local. É injusto, é incoerente eu chegar e falar para você, não, mas se você se sente à vontade, tá calor, no Rio de Janeiro tá fazendo 40 graus, você pode entrar da melhor forma que você quiser, da melhor forma que você se sentir para se alimentar. Não, regras foram feitas para serem cumpridas. Já vimos recentemente a esposa do André Valadão falando sobre isso. Sara Shiva bate inúmeras vezes nessa tecla e inúmeras outras pastoras e pastores estão nos alertando e pontuando sobre isso. Uma coisa que não deveria estar gerando desgaste dentro das igrejas, porque é o óbvio. Nós não... É difícil de falar sobre isso sem entender de onde está vindo essa cultura, essa essência. Quando eu era mais nova, ali na faixa de 12 a 16, 17 anos, a minha mãe ditava as roupas que eu usava. Até, na verdade, um pouquinho mais à frente. Eu trouxe isso para minha vivência pessoal. Não pode esse estilo de roupa, não pode esse tipo de roupa, você não pode vestir isso. Eu não autorizo que você vista isso. E a gente acatava o que os pais diziam. Eu acatava a ordenança da minha mãe. Não pode saia curta. Eu sabia que não podia, aquilo já não fazia parte de mim, já não era particularmente meu, não utilizava. Mas a minha mãe não permitia, éramos 3 meninas dentro de casa e minha mãe não permitia vestidos curtos, saias curtas. E hoje nós vemos pessoas de ministério dentro das igrejas permitindo com que seus filhos adolescentes e jovens saiam de casa, não só jovens e adolescentes, mas eu estou falando de permissão dos pais, saem de casa com a roupa que quer para ir para o culto, para ir para a igreja.
Meninas que vão com roupas mais fechadas, só que amarradas atrás, para mostrar um pouquinho da barriga. E tem uma pregação da Camila Barros que ela detalha isso com muito cuidado, mas com também muito confronto. A roupa adequada para você ir para a igreja, ela diz, não é a saia que a Bíblia precisa completar o comprimento dela. E a blusa é adequada àquela que você levanta as mãos para adorar e a sua barriga não aparece. E aquela que você dobra os joelhos para orar e os seus seios não aparecem. Então você precisa estar resguardada, você precisa se cuidar referente a isso. Rapazes indo para a igreja com roupas completamente inadequadas, com um rasgo da axila até a cintura, mostrando a barriga, mostrando a lateral do corpo, com calças apertadíssimas. A gente pôde ver numa visita que eu fiz a uma igreja, uma menina indo com um vestido muito curto. E quando você vai entrar no assunto, conversar, falar, no final do culto, fazer aquela resenha que as pessoas falam, você vê que não é visitante. São pessoas que são membros há um ano da igreja. Não é possível que os seus líderes, que os seus pastores, as pastoras, não entram numa essência de confronto para conversar e direcionar. Percebo que tem muita gente perguntando, fazendo perguntas em caixinhas de perguntas de pastores. Entendo que podem ser, sim, não cristãos, pessoas que não exercem a fé cristã, mas que têm algumas dúvidas, mas tem muitos cristãos, ou porque não têm intimidade com o seu líder para estar questionando, para estar perguntando, para estar tirando essas dúvidas, ou porque se envergonha. Mas os nossos líderes foram feitos para nos instruir. Um pastor de internet, ele não pode ser o seu líder. Um pastor de internet não pode ser o seu mentor de vida, de fé e de prática. Ele pode te direcionar em alguns pontos, mas o dia a dia, conhecer a sua vida, conversar com você, orar por você, é o seu líder local. É o seu pastor, é o líder dos jovens, o líder dos adolescentes. Então para de ver caixinhas de perguntas que um pastor tem 15 segundos para responder e tornar isso como prática da sua vida. Recentemente, o pastor André Valadão falou sobre isso. Fizeram uma pergunta para ele, ele falou, olha, eu não posso te responder isso, eu não sou o seu pastor. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quais são os seus costumes, eu não sei quais são os costumes da igreja que você está seguindo, então essa pergunta eu não tenho como responder genericamente. Então ele se absteve e não respondeu. Então, queridos, eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês. Procurem os seus líderes. Procurem os seus pastores, as suas pastoras, as missionárias das suas igrejas. Procurem orientação, leia a Bíblia, ore, peça orientação ao Espírito Santo que Ele dá. Quando coloco uma roupa que eu me sinto desconfortável, eu sei que é o Espírito Santo falando ao meu coração que aquela não é a roupa adequada para eu usar. Eu tenho um trecho de um testemunho de uma conhecida que ela colocou uma bermuda, um shortinho mais curto, só para ir na padaria. E no trajeto, o Espírito Santo ardeu no coração dela para que ela orasse por uma mulher que estava num ponto de ônibus. Envergonhada com o tipo de roupa que ela estava vestindo, ela não obedeceu. Não obedeceu à voz do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que a obra não deixou de ser feita. Na realidade, foi ela que perdeu a grande oportunidade de ser usada. Com toda certeza, o Espírito Santo ardeu no coração de uma outra pessoa que foi lá e executou o que ele pediu. Então, a realidade é que nós deixamos de receber esse privilégio de ser usado pelo Espírito Santo devido ao nosso comportamento. Se arde no seu coração, se te incomoda, muda. Não permanece, não escute. Pode ser que uma resposta numa caixinha de perguntas tenha sido para o modelo daquela pessoa, não serve para o seu. Então quem vai nos confrontar é o Espírito Santo e não bata de frente com ele. Quando ele falar para você, não use, não fale, aquieta-te, fica quietinha, não fala, não confronta, faça, obedeça. Obedecer é muito melhor do que sacrificar.